Eu quero convidar você a transformar sua vida. Como? Lendo a Bíblia toda, de capa a capa, em um ano. Quero então convidar você a se juntar comigo e a outras pessoas a estarem aqui lendo todos os dias as Escrituras. E se você está aqui pela primeira vez, não tem problema, porque já nós estamos no dia 132 da nossa leitura. Pode ser que para você é muito, que vai começar agora, mas fica até o final, acompanha a leitura de hoje e você vai ter acesso gratuitamente a esses 132 dias. E então você vai poder acessar através de um card que vai aparecer aqui na tela e você vai acessar playlists, caso você queira, dessas leituras, né, que a gente está fazendo desses 132 dias. Hoje então é o dia 132, hoje a gente conclui mais um livro. A Bíblia é composta de 66 livros, a gente já leu alguns livros e hoje a gente termina e vai iniciar amanhã a leitura do dia 133 do Velho Testamento. A gente vai ler Samuel, vai começar a ler Samuel. Mas hoje, então, a gente termina o Evangelho de João. Então, você que está aqui, querendo acompanhar, como a Aline Henriques, bom dia, boa noite, na verdade, né? Boa noite, Marcos, paz do Senhor. Hoje estamos fazendo a leitura à noite. Então, eu convido você, como a Aline, e você que está aí, vai assistir, né, e acompanhar a gente depois da leitura, abrir a sua Bíblia em João. Então, a gente tem Novo Testamento. Mateus começando, Marcos, Lucas e João. João capítulo 20. Olha que interessante. Caso você não saiba, esses 4 evangelhos ele vai falar de Jesus, né? Ele vai dar uma ênfase sobre Jesus em vários aspectos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm similaridade entre eles, que a gente chama de sinótico. João vai retratar Jesus de uma outra forma, como a gente tem visto durante, né, esses dias da leitura do Evangelho de João. A gente vê que João está retratando que Jesus ele é divino, né? Jesus ele é tão humano como divino, né? É Deus se revelando através do Filho, né? O próprio Jesus disse que quando você quer ver Deus, olhe para Ele, né? Que Ele é a revelação do Pai. Então é a tríplice, né, de Deus Pai, Filho e Espírito. E João também, ele tem algumas particularidades. João vai relatar o eu sou, né? Então a gente tem 7 eu sous de Jesus, né? E João é um apóstolo amado, né? João vai escrever dos 66 livros 5, um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse, né? Um livro tão conhecido. Capítulo 20 e 21. Nós vamos ler curto essa leitura de hoje, do dia 132, e também mais algo, né, algo também interessante para nós, que os 4 evangelhos retrata também a paixão, né, que é a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus, né? Jesus ressuscitou. E por isso que nós acreditamos, né? Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu, né, para os seus discípulos e para mais 500 pessoas. E ascendeu ao céu e está agora à destra do Pai numa região celestial. Então eu convido você a abrir então a sua Bíblia. Esse é um pequeno resumo, né, de tudo que a gente já leu. Versículo 1 vai falar sobre a ressurreição
de capítulo 20. Fala aqui assim, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, tá? Bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que é o próprio João, que está relatando, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos aonde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, que é o João. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Agora, versículo 11, Jesus vai aparecer, né, a Maria Madalena. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira dos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. E ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre? Jesus disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Versículo 19, Jesus aparece a seus discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Olha que interessante. Por meio dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e ao lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Versículo 24. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e a minha mão na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente,
Como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem e não vê. Felizes são aqueles que creem sem ver. Versículo 30, propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontraram registrados neste livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenha vida pelo poder do seu nome. E assim encerra o capítulo 20. Vamos ler então o último capítulo de João, capítulo 21. Temos aí 25 versículos, também é curto. Epílogo: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lance as redes para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus lhe disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? João, sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Disse Jesus, então alimente as minhas ovelhas. Aí Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Na verdade, aqui, né, na tradução, no original, essa terceira vez que Jesus pergunta, ele vai falar que, tipo assim, não amo tanto assim, né? As duas respostas é diferente da terceira na língua original, né, no grego. E então por isso que ele se entristece, né? De fato, Pedro não amava como, né, o amor ágape, né? Jesus disse então, alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem,
Podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e aos outros o vestirão e o levarão aonde que você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo que, com o tipo de morte, iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: Siga-me. Pedro e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado ao Senhor quem o trairá. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus lhe disse. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Versículo 24. Este é o discípulo a quem dá testemunho desses acontecimentos e quem registrou aqui. E sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas as fossem registradas, suponhamos que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos, né? Então a gente vê inclusive que João, o apóstolo amado, a qual ele escreveu, ele é o único discípulo, né, que vai viver e vai morrer por último dos discípulos, né? Ele vai escrever o Apocalipse lá por volta do final, né? Do final do século, né? Lá por os anos 90 e pouco. E assim a gente encerra, né, a leitura do livro, né, do Evangelho, né, o livro de João, o Evangelho de João, do dia 132 da nossa leitura de hoje. Bom, então convido você a fechar os olhos e nós meditarmos e orarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, grande és o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus que não há tempo, o atemporal, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, o Deus que conhece tudo. Nós queremos nos achegar diante do Senhor e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede em mais um dia nós debruçarmos sobre a Tua Palavra e podermos concluir mais um livro, esse Evangelho, onde João registrou há mais de 2000 anos, Pai, e testemunhou a vida do seu Filho Jesus. Ele testemunhou a sua revelação, a sua divindade. Ele trouxe e nos traz até nós, em nossas línguas, Pai, as palavras, os ensinamentos, as ações, os milagres, a divindade do Senhor em Teu Filho. Ajude, Senhor, através do poder do Teu Espírito, a nós crermos na Sua Palavra. Que ela possa estar gravada no átrio dos nossos corações, mente, na nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser. Ajude a sermos praticantes e levar a Sua Palavra, que é viva, que nos dá esperança, fé e amor, àqueles que ainda também não Te conhecem. Que possamos compartilhar essa palavra tão poderosa, que nos dá vida e nos corrige, nos adverte e também nos dá esperança, nos encoraja. Te agradecemos por isso, Pai. Pedimos a Tua ajuda, o Teu poder que haja sobre nós a continuarmos
a essas leituras diárias. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que aqui estão, todas as pessoas que aqui estão acompanhando essa leitura. Que toque ao coração delas e que transforme a vida delas. E que o Senhor, através das leituras, possam atingir mais e mais pessoas. Que as pessoas possam ser tocadas no coração, querendo ter sede em poder acompanhar a leitura do Senhor. Nós glorificamos o Senhor, nós adoramos o Senhor. Espero que o Senhor aceite, Pai, os nossos louvores, as nossas adorações, o nosso agir, o nosso falar. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção divina e o Teu livramento, o livramento do mal, através de Jesus. Amém. Bom, que Deus te abençoe e obrigado por você ter ficado aqui até o final. Como eu disse, no final aqui, você vai ver na nossa tela aqui 2 cards. Você vai acessar a playlist de todos esses 32 dias e o outro você pode acessar a leitura do dia anterior. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a clicar na bolinha aí do meio. Você clica na minha imagem, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo aqui no canal. Você quer ser assinante, membro da leitura diária, por poucos centavos diário, um valor irrisório, você tem toda também essa leitura de forma bem organizada. Você tem aulas bônus para poder compreender mais a palavra do Senhor. E se você ler, concluir 80%, você ganha um certificado. E também eu vou enviar para sua casa livros da minha autoria. Que Deus te abençoe. E se Deus assim permitir, estaremos aqui juntos para iniciarmos mais um livro da primeira aliança do Velho Testamento, 1 Samuel. Que Deus te abençoe.